Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos, nós vamos dar uma aula agora sobre um dos pilares da nossa filosofia de ministério aqui em Pinheiros, que é a área do ensino. Semana passada nós falamos aqui sobre adoração. E nós queremos que todo mundo, inclusive o departamento infantil, vai ter que decorar isso, as crianças. Para você entender por que você é a igreja. Por que você faz parte da igreja. Tem gente que está na igreja e não sabe por que está aqui. E nós temos que ter bem definido o nosso conceito de igreja. Para que a igreja existe? A igreja de Pinheiros existe aqui para quê? E aí, pode passar, por favor. Nós entendemos que a igreja, ela existe, o seu propósito, está relacionado a 3 áreas fundamentais. Vamos ler juntos aqui? Só para a gente... Está dando para ler aí? Então vamos lá, qual é a visão da igreja? O que é que diz aí? Ser uma grande igreja missionária, fiel a Deus e à Bíblia, relevante ao seu contexto urbano e comprometida com a edificação e a evangelização de pessoas no mundo. Então, vocês estão olhando aqui para esse púlpito, vocês têm um conceito na cabeça de vocês do que é um púlpito, senão você entendia que era uma bola de basquete, né? Então, todo signo tem um significado. Então, a visão que você tem significa o que você quer. A missão é como você vai alcançar essa visão. Então, qual é a nossa visão? Ser uma grande igreja missionária. Para a gente fazer isso, a gente tem que ir por etapa, cumprindo a missão. Vamos lá, qual é a missão? Vamos lá? Promover a glória de Deus por meio da adoração, discipulado dos seus membros e da pregação do evangelho do reino por todo o mundo. Veja que na missão tem 3 áreas: adoração, discipulado e missões, evangelização. Por isso, vamos lá, nós temos o versículo-chave, que é o versículo da grande comissão, Mateus 28, 18 a 20. Vamos, próximo slide. Por que a igreja, ela adora? Porque Deus em Cristo Jesus nos fez sacerdotes do Deus vivo. Uma das funções do sacerdote é adorar. Adorar. Tá certo? Repete comigo ali o que está escrito. Igreja que adora, uma comunidade de sacerdote. Todo crente é um sacerdote. Doutrina da reforma, o sacerdócio universal dos crentes. Então não tem clero e laicato aqui. Não tem hierarquia espiritual na igreja. Tem responsabilidade. Eu, como pastor, tenho mais responsabilidade que você. Mas nós somos iguais perante Deus. Não existe nenhuma superioridade espiritual. Todos nós somos iguais em Cristo Jesus. Então nós somos uma igreja que adora. Segundo lugar, uma igreja que ensina, uma comunidade de discípulos. Terceiro lugar, vamos lá. Igreja que evangeliza. Por quê? Porque nós somos uma comunidade de missionários. Eu quero focar no segundo ponto, porque o primeiro eu já dei a semana passada. Abra a sua Bíblia aí, por favor, em Mateus capítulo 28, versos de 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20 nos diz assim:
Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu chamo a sua preciosa atenção, verso 19, nós temos um imperativo aí: fazei discípulos de todas as nações. Então a grande comissão nos manda fazer o quê? Discípulos para Jesus. Todo falso mestre faz discípulo para si. Nós, que não somos falsos, né? Humildes, nós fazemos discípulo para quem? Para Jesus. Nós temos que ganhar pessoas para Jesus. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Mas veja, que acompanhado do imperativo, da geografia onde esse imperativo deve ser cumprido, nós temos dois atos aí. Primeiro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o sujeito se converte, ele é inserido no corpo, na igreja. Por isso que ele é batizado, é o primeiro sacramento. Mas aí vem que ele é batizado, não está dizendo se é por imersão ou por aspersão. Certo? Então tranquiliza o seu coração. Vocês que ficam criticando os presbiterianos, chamando a gente de católico manso, vocês não estão com nada, não sabem ler a Bíblia. Certo? Porque não é com muita água, nem com pouca água. A água simboliza o quê? O lavar regenerador do Espírito Santo. Lavar interno, regeneração. Tá bom? Batizando em nome de quem? Da igreja presbiteriana? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós estamos fazendo discípulo para Jesus, quando você batiza em nome de, você está passando a Escritura, dizer esse cara é de Jesus. Por isso que ele é selado com o Espírito Santo. Mas aí vem a outra coisa que diz aqui: batizando e ensinando-os, ou ensinando esses discípulos, a guardar todas as coisas que vos tenho o quê? Ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja bem que o ensinar é um ato que está contido no fazer discípulo. Assim como batizar. Isso significa o quê? Significa que eu e você, presta atenção, nós vamos aprender e ensinar até Jesus voltar, ou até você morrer. Tá certo? Então, pensando nisso, vamos pensar aqui bem grotescamente, né? Numa filosofia de educação, de ensino. Para que um processo de ensino, aprendizagem aconteça, nós precisamos de algumas coisas. Qual é a primeira delas? O professor. Tudo começa com o professor. Inventaram uma revolução coperniciana que o professor deixou de ser o centro e o centro passou a ser a criança. Depois que aconteceu isso, a educação virou uma desgraça. Está todo mundo perdido na área da educação aí fora. Porque o professor, ele vai ensinar. E aí, nós poderíamos dizer que todo crente pode ensinar. Assim como todo crente pode fazer discípulo. Mas a Bíblia coloca que Deus, nos seus dons, Ele capacita alguns para fazer essa área de ensino. Vamos ver, por favor, lá em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12.
Romanos 12. Eu queria que você lesse comigo o versículo 7. O que é que diz aí? Hein? Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazer. Então tem o dom de ensino. Tem pessoas que foram capacitadas pelo Espírito Santo para ensinar. Certo? Alguém na igreja presbiteriana, para ser presbítero, ele precisa ser apto para o ensino. É uma exigência que está lá em Tito, capítulo 1, e também em 1 Timóteo, capítulo 3. Tá certo? Nem todo mundo pode ensinar com autoridade. Veja o que Jesus mostra lá em Mateus capítulo 7. Veja lá. Mateus capítulo 7, por favor. Mateus capítulo 7. Versículo 28, o que é que diz aí? Diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Versículo 29, lê comigo. Porque ele as ensinava como quem tem a autoridade e não como os escribas. Ensinar com autoridade. Os escribas tinham autoridade para ensinar? Eles tinham a competência. O que é que os escribas faziam? Eles estudavam justamente a Bíblia. Mas por que eles não ensinavam com autoridade? Porque eles não ensinavam aquilo que eles viviam. Eles não criam naquilo que eles ensinavam. Então toma cuidado, e eu quero chamar a sua preciosa atenção. Veja, por favor, lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Que o apóstolo Paulo, ao falar sobre a igreja, falar sobre os dons, ele vai elencar lá aquilo que ele chama de dons ministeriais para o ensino. Efésios, capítulo 4, versículo 10, diz assim: aquele que desceu, versículo 10, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, Jesus Cristo. Versículo 11 e 12, vamos ler juntos? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui, quando você fala dos apóstolos, o ensino dos apóstolos é a base do que nós ensinamos hoje, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então não tem mais apóstolo, tá? Nesse sentido aqui. Tem apóstolo no 7:1, esse cara que se diz apóstolo. Eu sou apóstolo. Mas que negócio é esse? Quem diz que você é apóstolo? Se você observar lá, haviam critérios estabelecidos pelo próprio Cristo. Quando Matias foi escolhido para ser substituto de Judas, a primeira coisa é que teria que ser testemunha da ressurreição de Cristo. Agora aparece um comedor de jaca, agora diz aqui em São Paulo: eu sou apóstolo. Não, filho. Apóstolo bom é apóstolo morto. Já morreram. Nós somos uma igreja apostólica, uma igreja enviada. Segundo lugar, ele fala aí de quê? Profetas. O último dos profetas foi João Batista. Os profetas hoje, segundo 1 Coríntios, capítulo 14, são aqueles que o quê? Ensinam a palavra, pregam a palavra. A profecia está aqui, é a Bíblia. Aí já pensou se tivesse profeta hoje, cada semana, um profeta aqui em Pinheiros agregava um textozinho na escritura? Hein? Onde é que a gente ia chegar? Então os apóstolos e profetas não existem mais.
Mas aí vem os evangelistas. São aqueles que saem pregando o evangelho e são mandados para os campos missionários. Aqueles que, assim como Timóteo, como Tito, o apóstolo Paulo enviava, montou aquela equipe de evangelistas para plantar novas igrejas. E por fim, é uma palavra só no grego, e outros para pastores e mestres. Esse aditivo e mestres aí, na língua grega, significa pastores mestres. Todo pastor tem que ensinar. Tá certo? Todo pastor. Então, por favor, vá lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 17. Foi daqui que John Knox, os calvinistas, fizeram a diferença entre presbíteros regentes e presbíteros docentes. Então, na igreja presbiteriana, eu, Arival, sou pastor, mas eu sou presbítero docente. Certo? Existem os presbíteros regentes, aqueles que ensinam, aqueles que visitam, mas eles não se afadigam na palavra, não se dedicam, não vão fazer curso, seminário, mestrado, doutorado, estudar. Veja o que diz aí. 1 Timóteo 5,17. Vamos ler juntos? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pastor Hernando me diz, ele me disse que ele gasta às vezes 12 horas para fazer um sermão. Mas ele é mais profundo que eu, né? Mas dá trabalho estudar. Dá trabalho fazer a exegese do texto, estudar o texto no original. Antigo Testamento no hebraico, Novo Testamento no grego. Tem que estudar, tem que interpretar a Escritura. Tem que examinar. Então, toma cuidado. Tiago vai nos advertir. Esse Tiago era sempre muito prático, né? Tiago capítulo 3, versículo 1. Porque tem gente na igreja que quer ensinar, mas ninguém quer ouvir o ensino dele. O cara é chato. O cara não tem um dom de ensino, mas ele acha que ele tem. Você não conhece gente assim, né? Todo mundo aqui fez faculdade, todo mundo fez escola aqui. Toda escola tem professor bom e professor ruim. Tem ou não tem? Tem, gente. Tem um professor que domina tudo, mas não tem didática. Tem um professor que é Rolando Lero. Ele tem pouco conteúdo, mas ele engana bem. Feito eu assim, nós enganados aqui, né? Segundo os originais. Então, Tiago adverte aí. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber o quê? Maior juízo. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai falar. O fundamento está posto. Cuidado com o que você vai construir. E você vai prestar contas do que você ensina. Então, às vezes o pessoal na igreja, pastor, o que você acha do pastor fulano de tal falando isso? Eu falei, isso é problema dele. Ele vai prestar conta a Deus do que ele está ensinando. Tá certo? Não vamos ficar entrando em polêmicas aí. Cada um vai prestar conta de si mesmo. E aqueles que ensinam a palavra, e eles serão cobrados. Haverá maior juízo, diz Tiago aqui. Tá certo? Então, voltando lá para Mateus 28... No processo de ensino-aprendizagem, primeira figura, a figura do professor. Segunda figura, a figura do aluno. Aluno. Tem os alunos que ainda não foram batizados, inseridos na igreja, então Jesus dizia de pregar o evangelho a toda criatura. Aqueles, preste atenção, aqueles que se converteram e foram batizados, estão na igreja, essas pessoas precisam aprender. E o que é que diz o texto aí? Ensinando-os
aguardar todas as coisas que vos tenho o quê? Ordenado. Então veja que coisa maravilhosa aqui. Esse verbo ensinar aqui, ele é uma continuação do discipulado. O que é que acontece nas igrejas hoje? O sujeito chega na igreja, aceita Cristo, Cristo muda a vida dele, ele faz um curso de discipulado. 13 aulas. Aí ele é batizado. Depois o cara não quer mais aprender, porque ele acha que sabe tudo. Então, o ensino, presta atenção, você vai ser discípulo de Jesus até quando? Até quando você morrer, ou até quando você guardar tudo que Jesus o quê? Ordenou. Avalie a sua vida hoje. Presta atenção. Você tem guardado tudo que Jesus mandou? Hein? Hein? Não. Não. A gente não guarda aquilo que ele já sabe. Imagina que é aquilo que ele não sabe. Porque tem crente que quer descobrir quem é a esposa de Caim. O que que isso agrega do ponto de vista do seu crescimento espiritual? Vai guardar, vai dar o dízimo, vai orar, vai visitar, ama um ao outro. Tem lá os mandamentos. Agora, gente, é ensinar o quê? A guardar. Presta atenção. No processo de ensino-aprendizagem, o sujeito só aprende quando ele muda de comportamento. Se não mudou de comportamento, não houve o quê? Aprendizagem. Quando é que um crente, ele aprendeu? E quando ele coloca o quê? Em prática. Ele não fazia, agora ele faz. Deu para entender? Então tá bom. O verbo ensinar aqui, ensinando-os a guardar, ensinando-os a obedecer, ensinando a praticar. Para que isso funcione, para que essa metodologia aqui de ensino funcione, ensinando a guardar, nós precisamos ensinar com autoridade. Significa que o meu ensino, como professor, tem que vir acompanhado do meu exemplo. Qual é o melhor método de ensino? Do exemplo. Tá certo? Você teria coragem de dizer o que Paulo disse? Sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Eu não falo isso nem a Paulo. Mas ele tinha autoridade para isso. Então, discípulo é levar alguém a ser um imitador de Cristo. Quando você vai para um processo de ensino-aprendizagem, você tem um propósito. Certo? Por isso que no ensino formal, tudo está dividido em matéria, em semestre, em curso. Porque quando você conclui um curso, você alcança um objetivo. Qual é o propósito do ensino do discipulado cristão? Vamos lá para Romanos capítulo 8. O propósito final, está lá em Romanos capítulo 8. Quando você vai ser diplomado. Romanos capítulo 8. Então, um dia um crente falou comigo, crente velho de igreja, se eu não vou para a escola dominical porque eu já sei tudo. Dá para ouvir um negócio desse? Além de ignorante, é soberbo. Porque quando Jesus diz assim, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de... Você acha que dá para esgotar você aprender de Jesus? Agora, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Veja lá, por favor, versículo
29. Esse é o propósito final, tá? Quando você chegar aqui, você completou. Aí você está diplomado. Diplomado. O que que diz aí? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então presta atenção. Você foi predestinado para ser conforme a imagem de Jesus. Então no dia que você se tornar igual a Jesus, você está formado. Esse é o projeto de Deus para você. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses. Por favor, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Você vai ver o que Paulo vai ensinar aqui para a gente. Ele chama isso de soberana vocação. Nós fomos chamados para sermos iguais a Jesus. E a obra do Espírito Santo na minha vida é justamente essa. É ir me transformando de glória em glória à imagem de Jesus. Um dia nós o veremos como Ele é, e um dia nós seremos semelhantes a Ele. Filipenses capítulo 3, Paulo vai dizendo, versículo 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Quem é o perfeito? É Cristo. Então diz, eu sou um crente meia boca ainda. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Eu fui conquistado por Cristo para conquistar a estatura de Cristo. Por isso que a gente faz discípulo para quem? Para Jesus. O discípulo é de Jesus. Ele falou, irmãos, versículo 13, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então qual é o alvo seu, como alguém que está aprendendo? Qual é o alvo de Deus para a sua vida? Que você seja igual a Jesus. Quer desistir? Paulo não desistiu. Esquecendo das coisas que para trás, eu prossigo para se o alvo é esse. Irmãos, se não tiver objetivo, não tem educação. É isso? O professor não põe lá, quando ele faz um programa de curso, o conteúdo, os propósitos, a estratégia, o período, está tudo ali. Mas vamos mais. Vamos para Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Esse é o propósito final. Sermos iguais a Jesus. Nesse processo, tem uma etapa que se chama maturidade espiritual. Veja o que Paulo vai colocar em Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29. Vamos lá juntos? Colossenses 1, 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a fim de que apresentemos todo homem o quê? Perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Grife essa palavra aqui. Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa palavra perfeito no grego é a palavra teleios, que significa maduro. Maduro. Maduro no pensar, maduro no sentir, maduro no fazer. Certo? Maturidade espiritual. E a maturidade, ela é alcançada nesse processo de ensino, o quê? Aprendizagem. Eu aprendo, eu guardo, eu aprendo, eu guardo, eu aprendo, eu guardo. E eu vou então crescendo. Estão entendendo ou não? Estou me esforçando, viu? Vamos, por favor,
para Efésios capítulo 4, por favor. Efésios capítulo 4. Versículo 11, diz aí: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para que esses pastores e mestres foram dados à igreja? 3 propósitos, quais são aí? Com vistas, o quê? Ao aperfeiçoamento do santo, número 1. Para o desempenho do seu serviço, número 2. Terceiro, para a edificação do corpo de Cristo. Então, pelo ensino, você é aperfeiçoado, você vai alcançando maturidade. Pelo ensino, você também vai aprender a servir, a trabalhar. E terceiro, para a edificação do corpo, significa para a maturidade da igreja, no sentido de ela crescer através do ensino saudável. Veja no texto, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita o quê? Varonilidade, a medida da estatura da plenitude de... Então, para a gente chegar lá, nesse propósito, a perfeita varonilidade, sermos iguais a Cristo, nós temos esse processo de amadurecimento. Tá certo? Então, pelo amor de Deus, não diga que você não vem para a igreja, para a escola dominical, você já sabe tudo. Você pode até saber teoricamente, mas você não guarda nada. Porque aprender é aprender para guardar. É aprender para fazer. Claro, irmãos, que nesse processo existe o esforço do professor, mas existe o que? A ação do Espírito Santo. Por isso que é diferente o negócio de ensino na igreja, ensino na faculdade secular, certo? Sim, fora da igreja. Porque a igreja, quando você ensina a palavra de Deus, além dos recursos que você tem de metodologia, de didática, de conhecimento, de preparo de aula, você tem a ação do Espírito Santo. Por isso que Paulo coloca em Colossenses esse poder que opera eficazmente em mim, porque sem Jesus nada podemos fazer. E nesse fazer ele fala de ensinar. O nosso ensino na escola dominical, com as crianças, é ensino para transformar. É ensino para que a criança que não ame a Deus, ele passe a amar a Deus e ao próximo. Deu para entender? Então, todo o esforço aqui é para alcançar a maturidade. Mas vamos lá. Nós temos um professor, nós temos um aluno. Nós temos um propósito. Quarto lugar, nós temos o currículo. Qual é o nosso livro? Hein? A Bíblia. Vamos lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3. Versículos 16 e 17. Vamos lá? O que diz? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente o quê? Habilitado para toda boa obra. 3 pontos aqui importantíssimos. Primeiro, o que é a Escritura? O que é a Escritura? O que é essa Bíblia que você tem na mão aí? Hein? Velho Testamento e Novo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É uma palavra só no grego, theopneustos, que significa que a palavra veio de dentro de Deus para fora.
Então, quando você está estudando a Bíblia, gente, quando você está aprendendo da Bíblia, você está aprendendo de Cristo, você está aprendendo de Deus, você está aprendendo do Espírito Santo, você está aprendendo da doutrina celestial. Então, toda a Escritura, ela é inspirada. Nós cremos na inspiração plenária verbal. O que significa isso? Que os homens que Deus usou para escrever a Escritura, Deus preservou, claro, o conhecimento, a capacidade de cada um, mas as ideias e as palavras que estão registradas tanto no Antigo como no Novo Testamento, foi Deus que ditou. Certo? Veja no Antigo Testamento, disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor, certo? Aí você entende. Vamos lá para Pedro, 2 de Pedro, por favor. Capítulo 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Vamos ler juntos aí. O que diz aí? Hein? Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo... Para o sujeito falar, ele tem que pensar, não é? E ele tem que ter usar um signo, que é a fala. Por isso que Jesus, ou Deus diz lá no Antigo Testamento, os meus pensamentos não são o quê? Os vossos pensamentos. E ele diz assim, que toda palavra que sair da minha boca, Deus está dizendo, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Você vê então, que quando você está diante da Escritura, você não está diante de um livro comum não, você não pode comparar a Bíblia com qualquer outro livro. Por isso que a nossa fé está fundamentada somente nas Escrituras. Tá certo? Então, 2 Timóteo vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí vem o verbo. O que é a Escritura? Para que serve a Escritura? Para que serve? Ela é útil. Porque tem um monte de inúteis hoje dizendo que a Bíblia está superada. Isso é uma inutilidade. Porque o Espírito Santo está dizendo que a Bíblia é o quê? Útil. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Para sempre. Então, não diga nunca, a palavra de Deus não é útil. Para os adolescentes, para os jovens. Não, para todo mundo ela é útil. Ela é útil. Para quê? Ela é útil para quê? Vamos ler. Vamos ver, vamos seguir a lógica de Paulo aí. O que ele diz? Ela é útil para quê, gente? Veja as colocações que ele faz aí. Ela é útil para quê? Hein? Para o ensino. É útil para o ensino. Ela é útil também para quê? Para a repreensão. Ela é útil para a correção. Ela é útil para a educação na justiça. Então, tanto o ensino como a repreensão e a correção se complementam com esse processo de educação, de ensino, aprendizagem. Então, tem hora que você lê a Bíblia e a Bíblia lhe ensina. Tem hora que você lê a Bíblia o que lhe corrige, lhe repreende. Tem hora que você lê a Bíblia e você é consolado. Porque tudo que na Bíblia está escrito para o nosso consolo. Romanos, coloca lá. Para que nós tenhamos esperança. Em 1 Coríntios capítulo 10, diz que tudo que está escrito aqui, e ele cita lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, é para que nós não cometamos os mesmos erros do passado.
Então a Bíblia é a nossa fonte de instrução, de educação, de transformação de vida. Mas vamos lá. Primeiro, o que é a Escritura. Segundo, a utilidade da Escritura. Versículo 17, vem o quê? A finalidade da Escritura. Para que a Bíblia nos foi dada? A fim de que o homem de Deus, não é o homem do capeta, é o homem de Deus. A Bíblia só é Bíblia para quem é crente, quem tem o Espírito Santo. Tá certo? O homem de Deus aqui, esse termo é um termo usado no Antigo Testamento, é toda pessoa que é de Deus. Às vezes a gente usa assim, homem de Deus, para dizer assim, fulano é um homem de Deus, como os outros não fossem. Não, a ideia de Paulo aqui é que todo crente precisa. Para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. O que significa perfeito? Maduro. Maduro. É a mesma expressão que está lá, teleios, do grego. Maduro. Então, o que a palavra de Deus produz em mim e em você, quando nós aprendemos? Ela vai, o que? Me aperfeiçoando. Vai tirando os meus defeitos, vai me ensinando, vai me transformando. Conhecereis a verdade vos libertará. Não tem nada a ver com Bolsonaro, é de Jesus, tá? Que você está com medo até de citar a Bíblia agora. Então, a Bíblia transforma. Mas a Bíblia não somente, ela nos educa, ela nos aperfeiçoa, mas ela também nos capacita. E perfeitamente habilitado para toda o quê? Boa obra. Então você só pode ensinar, você só cresce e se dedica ao crescimento dos outros quando você conhece o que é a Bíblia. Por isso que Jesus diz assim, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Poder de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Então, o nosso currículo é a Bíblia. Temos que aprender a Bíblia. Por isso que a escola dominical vai começar agora, primeiro domingo, várias classes ensinando a Bíblia. A Bíblia. E vocês não matriculem em nenhuma classe, matriculem só na minha aqui e do pastor Hernandes, tá? O pastor Hernandes vai fazer a exposição dos Salmos e eu vou fazer a exposição do livro de Êxodo. É um livro fantástico. Êxodo. E o pastor Hernandes está escrevendo, está terminando de escrever o comentário dos Salmos. Imagine, o homem já deve estar entre os querubins, os serafins e tal coisa. Quando vier aqui, a casa vai encher de fumaça, vai ser um negócio internacional, viu? Então, se prepare, porque o pastor Hernandes está aí, né? E uma coisa que é muito importante, a gente entender, que eu queria que você voltasse aí para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo diz assim: você que quer trabalhar na igreja, você que quer ensinar, você precisa conhecer a Bíblia, tá? O que é que Paulo diz aí? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra maneja bem, vem dos açougues da época. Manejar bem é saber cortar, separar o que é patinho, o que é filé mignon, as partes. Certo? Vou dar um exemplo para você aqui, como manejar errado dá confusão. Tinha uma senhora viúva aqui na igreja, e ela adoeceu, precisou de uma visita. E aí eu pedi um pastor que trabalhava comigo que fosse lá. Chegando lá, ele lê para a mulher, na visita, a mulher doente, João capítulo 8, a mulher adúltera. Você não sabe o que eu sofri, porque o homem fez a visita e voltou.
Depois a mulher me ligou e disse: pastor Arivaldo, o senhor acha que eu sou prostituta, que eu sou isso, que eu sou aquilo? Eu falei: minha irmã, não estou sabendo não, é novidade para mim. Então manejar bem, irmãos, você tem que saber aplicar a palavra. Você vai visitar um enfermo, você tem que ter uma palavra. Aplicar bem a palavra. Todo mundo conhece a Bíblia. A Bíblia está aí, você pode ler. Tem pastor que diz que prega versículo por versículo. Eu acho lindo isso aqui. Mas a vida hoje está tão dinâmica. E as necessidades são tão mutantes, instáveis. Né? Que você tem que às vezes ficar pedindo a Deus: Senhor, o que o povo de Pinheiro precisa ouvir essa semana? Tá certo? Então, quando teve a pandemia, eu falei com o pastor Hernando, vamos pregar só sermão de consolo, porque desgraça já tem. Porque se liga a televisão é morte. Não é assim? Você lembra que no domingo, teve um domingo, que o prefeito de São Paulo foi lá, o que faleceu já. E ele mandou abrir covas. Acho que não tem tantas cenas tão tristes como aquelas covas abertas, o povo chegando, enterrando. Então isso aí já mata o povo. Agora, há momento também que você tem que confrontar o pecado, não é isso? Há momento que você tem que pregar sobre o inferno, sobre o céu. Mas manejar bem a palavra da verdade. Tá certo? Às vezes, teve um pouco mais simples, tá? Porque eu só trabalho com gente, mas eu fui dar aula lá eu fui em Cuiabá, falar num congresso de plantação de igreja. E estava tendo uma conferência lá, numa outra igreja, e o povo é muito simples, né? Aí eu tive a oportunidade de encontrar irmãos que estavam fazendo, voltou, falei: meu irmão, qual é o tema da conferência lá? Ele disse: pastor, eu não sei direito não, é um negócio de visão de Cosme. Visão de Cosme? Eu não conheço visão de Cosme. Cosme do Damião? Aí o cara falou assim: não, pastor. Aí eu tinha um mais sabido, né? Disse assim: não, é cosmovisão reformada. É bonito o termo, no ambiente acadêmico, né? Porque o que é cosmovisão reformada? É você olhar para as coisas e para a vida à luz da palavra de Deus. Então toma cuidado. Quero concluir chamando a sua preciosa atenção para o fato de que todo mundo aqui pode ensinar, mas só deve ensinar aquele que se esmere no fazê-lo, aquele que tem um dom, e não se meta a ensinar aquilo que você não sabe. Você tem que aprender primeiro. Tá certo? Todo mundo aqui é aluno. Ninguém pode dizer aqui que nenhum de você tem alguma coisa para ensinar para mim. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar para outra pessoa. Não é assim? Quantos sermões do filho pródigo você já ouviu? Aí tem um dia que o pastor prega de um jeito, prega do outro, arruma as histórias lá. Você fica: eu não tinha visto isso. É um negócio maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. Então, seja um aluno dedicado. Eu quero terminar rapidamente convidando você a ir lá em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Versos de 11 a 14. Diz assim. O que diz aí? Diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Veja bem, o primeiro sinal de que você é uma pessoa imatura do ponto de vista espiritual é a sua resistência em não querer o quê? Aprender, ouvir. Essa palavra é muito forte aí,
Porque a palavra tardio em ouvir, tardio significa tolo, devagar. Tardio é tal como uma doença que causa indolência e entorpecimento. Há muita gente na igreja hoje que não quer ouvir e nem quer o quê? Aprender. Aprender. Fica olhando para Abraão, não olha para cá. Nós temos que ter disposição. Esdras dispôs o seu coração para buscar a lei, para obedecer a lei e para ensinar a lei. Então nós temos que ter fome, nós temos que ter desejo pela palavra de Deus, de aprender. Tá certo? Então, presta atenção, crente que está desprezando a escola dominical, crente que está desprezando o discipulado, ele acha que já sabe tudo, é um crente que só vem para o culto, assiste culto. E ele se torna um fã de culto, mas não se torna o quê? Um discípulo de Jesus. E você para de ouvir ver vídeo de pastor xarope, tá? E você para de ficar fazendo uma pergunta também para mim, xarope, que eu não vou responder. Porque se você estudasse a Bíblia, se dedicasse à Bíblia, você estava mais instruído. Então, veja lá. Porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Segundo sintoma da imaturidade, ele diz, pois com efeito, quando devias ser o quê? Mestres, professores. Vocês já deviam ser professores. Mas porque vocês são apáticos, vocês não aprendem, então vocês não podem o quê? Ensinar. E aqui o texto é forte. Paulo está dizendo, Paulo não, o autor, a carta dos Hebreus, diz, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Tem crente com 30 anos. Pastor, crente pode ser maçom? Foi essa a pergunta de crente de 30 anos, pelo amor de Deus. Primeiro, eu não sou maçom, não sei o que tem maçom, e tudo está na maçonaria escondido. Então, você pergunta a quem é maçom, que eu não sei. É tudo secreto. Tá certo? Então, tem umas perguntas assim, o cara, ele não cresce. Sintoma da imaturidade é incapacidade, tardio para ouvir e incapaz de ensinar. Todo cristão deveria ser um professor da palavra de Deus. Só ensina quem aprende. Veja no versículo 12. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrente, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento o quê? Sólido. Então, 3 coisas aqui que revelam a imaturidade do crente. Primeiro, apatia com a palavra de Deus, não quer aprender. Segundo, como ele não aprende, ele não ensina. Tá certo? Terceiro, o alimento dele. Só toma leite, não come feijoada, não come uma rabada. O que significa isso? Significa, e Pedro coloca lá, que Paulo tinha umas coisas difíceis de entender. O próprio Pedro reconhece. Todos nós temos nosso limite de competência. Mas há coisas, irmãos, veja bem, Deus é o Deus da inteligência. Tá certo? E ensino é um ato o quê? Cognitivo. Você tem que aprender. Tá bom, por hoje tá bom. 10:24. Alguma pergunta? Assim bem... Vocês entenderam o que eu disse aqui? Por que nossa igreja ensina?
Hein? Porque nós somos discípulos. E todo discípulo aprende e ensina. Por que a gente adora? Porque nós somos o quê? Sacerdotes. Nos tornamos adoradores do Deus vivo e verdadeiro. E essa é a razão principal. Por que a gente faz missões? Porque nós somos uma igreja enviada. E o que é fazer missões? É pegar um cara que não adorava a Deus, adorava os ídolos, e ele passa a ser o quê? Um adorador. Aí começa tudo de novo o ciclo, entendeu? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Que eu vou respirar para pregar às 11 aqui. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti. Nós não queremos ser melhor do que ninguém. Nós não queremos nos julgar superiores a ninguém. Que o Espírito de Cristo nos quebrante. Mas, ó Deus, que o nosso quebrantamento não anule a nossa inteligência, a nossa capacidade de discernimento. Que nós não sejamos levados de um lado para o outro por ventos de doutrina, por ensino de homens, mas que nós possamos ser aperfeiçoados e capacitados pelo ensino-aprendizagem da Tua Palavra. Abençoe todos os professores da nossa igreja, do departamento infantil, de adultos, adolescentes, que cada um aqui possa aprender de Ti, para que também possa ensinar aos outros aquilo que o Senhor tem falado e tem dito que é para nós guardarmos. Essa é a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém.